A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Está convidando vocês para acompanhar comigo o versículo 3 do Evangelho de João, no capítulo 17, meus irmãos. Hoje nós vamos estar falando do que é a vida eterna. Olha o que Jesus vai dizer sobre a vida eterna, o que é de fato a vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só por único e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o que ele está falando da vida eterna, meus irmãos. A vida eterna é que conheçam a ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, e a quem tu tem enviaste. A quem tu enviaste. Olha o que ele está dizendo que é a vida eterna. A vida eterna é que conheça o Pai por único e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Ou seja, meus irmãos, a vida eterna é conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro. Ou seja, o Pai, meus irmãos, que não foi chamado por nenhum nome. Essa é a vida eterna, meus irmãos, que a gente venha conhecer esse que o Messias chama de Pai, através do Filho, através de Jesus Cristo, a quem ele enviou, meus irmãos. Ou seja, olha o que é vida eterna. A gente tem que conhecer a Jesus. Se a gente conhece Jesus, a gente conhece o Pai, porque Jesus é a manifestação física do Pai. Essa é a vida eterna, que nós devemos conhecer a este, meus irmãos, por único Deus verdadeiro. Esse é o único e verdadeiro Deus, meus irmãos, que se apresentou, que saiu lá de cima e se apresentou, meus irmãos. Esse é o único Deus verdadeiro. Esse é o único que revelou o Deus verdadeiro, o Deus único, meus irmãos. O Pai que é bom, misericordioso, amoroso, mas também é fogo consumidor. Esse é o que Jesus Cristo tem apresentado, meus irmãos. É esse que Jesus Cristo apresentou para a humanidade. O Deus que perdoa, o Deus galardoador, o Deus que persara todas as nossas enfermidades, que levou sobre si as nossas iniquidades, meus irmãos, nossas transgressões. Esse é o único Deus verdadeiro, e todo aquele que confessa e conhece a Ele por único Deus verdadeiro tem a vida eterna, porque a vida eterna está em Jesus Cristo, está no Filho, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Porque o Filho veio revelar o Pai, meus irmãos. Nós, outrora, não conhecíamos Ele como Pai. Nós chamávamos Ele de Senhor, coisa que o próprio Jesus Cristo veio para mudar. Porque, meus irmãos, o servo não sabe o que o Senhor faz. Ele nos ensina, meus irmãos, a não mais tratar Ele como Senhor, mas tratá-lo como Pai. Olha a diferença, meus irmãos, essa é a vida eterna. Todo esse que tem o conhecimento da verdade tem a vida eterna, não em si mesmo, mas em Cristo, meus irmãos. Meus irmãos, porque outrora, não se deixem se enganar, meus irmãos. Há muitos que digam que os pecadores, meus irmãos, vão para o inferno. Meus irmãos, se isso for verdade, em nome de Jesus, eu sou o primeiro. Olha porque tem gente, meus irmãos, que defende que os pecadores vão para o inferno. E olha que Jesus diz que ele não veio chamar os justos, mas os enfermos. Ele não veio para os que estão sãos, mas para os doentes. Ele veio, meus irmãos, para derramar sua infinita misericórdia sobre cada um de nós que cremos nele, porque outrora, meus irmãos, nós estávamos condenados ao inferno, sem o sacrifício de Jesus Cristo, meus irmãos. Todos nós, toda a humanidade estava condenada à morte eterna. Hoje, meus irmãos, nós temos a salvação por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus foi que
meus irmãos, consumou a obra, ou seja, meus irmãos, pela graça nós somos livres. O pecado não vai ter domínio sobre nós, porque nós já estamos na graça, meus irmãos. Porque pela lei, meus irmãos, ninguém poderia se salvar. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ou seja, meus irmãos, não se trata só, meus irmãos, de querer obedecer. O fato era, meus irmãos, que não tinha como se salvar por meios próprios. Ninguém conseguia, meus irmãos. Jesus Cristo, meus irmãos, fez o sacrifício definitivo para a salvação da humanidade. E essa é a vida eterna, que conheçam ao Pai como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, porque outrora, meus irmãos, não tinha como, meus irmãos, expiar o nosso pecado lá do Éden, meus irmãos. Não tinha. Quem expiou foi Jesus Cristo, foi Ele que pagou. Hoje nós temos direito à salvação por Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Amém.